Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que alguém que professa a doutrina pentecostal tem insistido com você que seria possível um salvo por Cristo perder sua salvação. E para justificar suas ideias, ele se baseia no texto de 2 Pedro 2,1, em especial na frase: "E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição." Então a sua dúvida é como mostrar a ele que a passagem está falando de meros professos, que só tiveram conhecimento da verdade e nunca creram na verdade. Bem, o versículo realmente causa dificuldade porque em algumas versões a tradução está errada. Compare o mesmo versículo em diferentes versões. Almeida Corrigida Fiel. "E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição." A tradução brasileira, ela diz, negando até mesmo o Senhor que os comprou. Não diz resgatou. Os comprou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A versão de John Nelson Darby também diz, negando o Senhor que os comprou. A versão King James, em inglês, também diz, negando o Senhor que os comprou. A Bíblia na linguagem de hoje, que é a pior versão que existe, se você tiver uma, não leia, não serve. Só vai distorcer a sua mente e o seu entendimento da Bíblia. Ela diz assim, ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o Mestre que os salvou. Essa foi a pior de todas. Enquanto as versões que usam resgatou possam até dar um sentido dúbio, não é? Porque resgatou pode ter um duplo sentido. A Bíblia na linguagem de hoje torce completamente o sentido ao usar salvou. O termo correto é comprou. E as melhores versões estão assim. O Senhor comprou, inclusive os incrédulos. Sim, Ele comprou todos. Mas não os resgatou, não resgatou incrédulos. Isso porque o alto preço que Cristo pagou com o seu sangue poderia salvar a todos. Mas apenas muitos foram resgatados. Estes dois versículos fazem essa distinção. Veja você. Ele morreu por todos, 2 Coríntios 5,15. E ele levou sobre si o pecado de muitos, Isaías 53,12. Morreu por todos, levou o pecado de muitos. São coisas diferentes, ok? Quando você compra algo numa loja de departamentos, você paga a sua compra no caixa e depois vai a outro balcão retirar ou resgatar a sua mercadoria. O preço que Jesus pagou foi para comprar o campo da parábola. Como aquele homem da parábola comprou o campo. Ele não comprou apenas o tesouro oculto no campo, que estava enterrado nesse campo, mas ele comprou o campo todo. Porque o tesouro, que são os salvos, estava escondido no campo, que é o mundo. O reino dos céus é semelhante, a passagem diz assim, é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía, e o Senhor vendeu, ou entregou a sua própria vida, e comprou aquele campo. Mateus 13:44. E aí no versículo 38, antes, tinha dito assim, o campo é o mundo. Portanto, o preço pago por Jesus inclui tudo. Mas o resgate foi apenas do tesouro, os salvos. Ele pagou no caixa dessa grande loja de departamentos chamado Mundo, mas a retirada é só daqueles que ele salvou efetivamente. Apenas os que creem são os resgatados pelo sangue de Jesus. Por isso nós lemos que Jesus morreu por todos, mas que levou sobre si os pecados de muitos, e não todos. Os falsos mestres ou falsos doutores da passagem da carta de Pedro são os que conhecem apenas intelectualmente a Bíblia e o Evangelho, mas nunca creram em Jesus. Nunca. Embora façam parte do campo ou mundo que Jesus adquiriu, não foram resgatados e nem tiveram seus pecados colocados sobre Cristo na cruz. Por isso, nunca deixaram de ser perdidos. Eles aparecem também em outras passagens, e é importante sempre lembrar que essas passagens estão falando de cristãos professos, não de cristãos salvos. São pessoas batizadas, mas que nunca creram.
Dentre esses, você encontra até mesmo líderes religiosos que podem até estar pregando o Evangelho. Eu ouvi de um que se converteu enquanto pregava. Eles podem até estar pregando o Evangelho, mas nunca creram nas mesmas palavras que saem de suas bocas. O Senhor previu que muitos fariam muitas coisas em seu nome, pregariam, expulsariam demônios, fariam maravilhas, mas seriam pessoas desconhecidas dele. Veja a passagem: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Se nós desconsiderarmos a divisão de capítulos, não levarmos em conta a divisão de capítulos da Bíblia, que essa divisão foi introduzida no texto bem depois, ela não existe no original, nós veremos que o assunto que Paulo fala no capítulo 2 de 2 Timóteo é o da casa de Deus no seu aspecto de grande casa, isto é, o testemunho da profissão cristã, onde agora tinha de tudo, todo tipo de material. O assunto continua no capítulo 3, ele está falando de cristandade no capítulo 3, não está falando de pagãos. Ele está falando de pessoas que professam ser cristãs, principalmente pessoas em posição de liderança. Veja só o capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, ou seja, que têm amor ao dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências ou vários desejos extremos, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não são convertidos. E como Janes e Jambres, que eram os magos da corte de Faraó, resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles, de Janes e Jambres. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. O fato de serem incluídos nesse relato os magos de Faraó, que por meio de poder satânico faziam sinais e maravilhas, imitando os sinais feitos por Moisés pelo poder de Deus, o fato de estarem aí introduzidos no texto demonstra o engano que é hoje você seguir alguém por causa de milagres. Aquele homem faz tantos milagres, tantas bênçãos, faz tanta coisa. Janes e Jambres faziam também. Aqueles de quem o Senhor disse que nunca os conhecera, também fariam maravilhas, expulsariam demônios, sendo eles próprios ministros do diabo. O apóstolo João também alertou os cristãos do seu tempo sobre esses que estavam misturados com os verdadeiros crentes. João escreveu: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2, versículos 18 e 19. Judas, não o Judas Iscariotes, Judas escreveu desses na sua epístola, que se introduziram no meio cristão, porém nunca tinham sido salvos. Ele escreveu assim: porque se introduziram, ou seja, entraram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece, ou seja, conhece só na sua cabeça, no seu cérebro, como animais irracionais se corrompem. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, as festas que os cristãos promoviam, as festas ágape, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor,
São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. São como ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Judas 1,4 e também os versículos 10 ao 13. Repare que são pessoas infiltradas no meio cristão, que não se submetem ao senhorio de Cristo, não entendem as coisas a não ser por instinto natural, como fazem os animais, e apesar de participarem das festas de comunhão dos irmãos, não passam de cascas vazias. São comparados aí a Caim, Balaão e Coré. Características que hoje você encontra em muitos que professam ser cristãos, principalmente pregadores e líderes religiosos. Caim quis conquistar o favor de Deus com o seu trabalho, a obra da sua mão. Algo bem característico daqueles que pregam salvação por obras e contam farol dos seus feitos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Balaão era ganancioso e profetizava mediante cachê, pagamento de cachê. Coré era rebelde, prepotente, querendo ser o que não era. Aí Paulo alerta então também contra os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, escreve Paulo, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Então, muito cuidado. Não faça dos sinais, dos milagres, a referência ou a comprovação de que algo vem de Deus. Porque já estava mais do que previsto que isso existiria também por poder do diabo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.